Olá, meu nome é Lucas. Eu quero desde já agradecer o convite para essa palestra do Congresso Online Nacional de Física, tá? O tema da minha palestra é Mudanças Climáticas, uma abordagem para o ensino de física. Bom, primeiramente, eu vou fazer a minha apresentação pessoal, vou falar um pouco da minha carreira acadêmica e da minha carreira profissional, né, como educador, como professor, né? Sou licenciado em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, desde 2015, e desde 2019 eu sou mestre em Ensino de Ciências e Matemática, também pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e o título da dissertação que eu defendi é o uso de passatempos online para o ensino, um estudo exploratório das concepções de estudantes e egressos de curso de licenciatura em Física. Aí falando um pouco da minha carreira profissional. Atuei como estagiário no Colégio Marista Arquidiocesano e como professor de Física e Matemática na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tá? Atuei de 2015 a 2018 e retornei agora em 2021, tá? Para ministrar aulas de Física e Matemática. Então, essas aqui são algumas fotos que representam um pouco a minha trajetória acadêmica e profissional. Essa aqui sou eu no Instituto Federal, né? Somos todos CNPq, é importante a gente defender a ciência, né? Para que eventos como esse ocorram no futuro, né? Para que mais pessoas tenham acesso à ciência, ok? Essa aqui é uma foto minha no, em Salvador, no congresso, minha primeira comunicação oral, e a última foto é da minha defesa, do dia que eu defendi o mestrado. Bom, aí falando um pouco da motivação do tema dessa palestra. Todos nós sabemos que estamos atravessando, né, um momento de pandemia gerada por um vírus, né, chamado coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que gera a doença chamada COVID-19, né, uma doença ainda desconhecida e que a ciência, né, por mais que tenha surgido a vacina agora, né, a ciência ainda vai estudar muito a respeito dessa doença, né? E ainda falando dessa situação da pandemia, né, aconteceu o período de isolamento social, né, que nós tivemos que ficar em casa, né? E durante esse período de isolamento, muitas instituições ofereceram cursos online, né? Ofereceram palestras online, né? E creio então, que esse período, apesar de ter sido um período difícil, foi um período de bastante reflexão, né? Está sendo um período de bastante reflexão a respeito de ciência, a respeito de educação, tá? Pessoas têm produzido conteúdos relevantes, tá? E um dos conteúdos relevantes que motivaram a construção dessa palestra foi um projeto que eu participei, né, um curso que eu participei, do Física de Fronteira, do ICTP Safe, sobre mudanças climáticas, tá? E foi online. Aí falando um pouco o que seria isso, o que seria esse projeto do Física de Fronteira para a sala de aula. O ICTP Safe é o Instituto Sul-Americano de Pesquisa Fundamental, né? O projeto Física de Fronteira é uma parceria da Unesp,
tá? Do Instituto de Física Teórica da Unesp, com o ICTP-CEIFRA, tá? E eles oferecem diversos cursos voltados para professores de física, tá? Professores de física e estudantes também, tá? Estudantes e alunos de ensino médio, tá? O objetivo é formar professores, tá? Professores de física, trazer um pouco de divulgação científica para a sala de aula, tá? O projeto ele trabalha com material didático, tá? Gratuito do Perimeter Institute of Canada, tá? O objetivo desse material é abordar a física moderna sem abrir mão dos conteúdos de física clássica, mecânica, ótica, eletromagnetismo, né? E, além disso, o objetivo desse material é trazer uma abordagem da ciência. Então, existem diversas atividades investigativas nesse material, tá? Esse material está disponível gratuitamente. No próximo slide, existe esse QR Code, tá? Que vocês podem estar acessando esse material, fazendo download, tá? É totalmente gratuito, ok? Então, esses aqui são os exemplos, tá? De atividades que tem nesse material, tá? Que eu me baseei para a elaboração dessa palestra. Bom, aí vamos direto ao ponto, né? Ao tema dessa palestra. Para começar essa conversa, eu lanço a seguinte questão. Quando você ouve falar em mudanças climáticas, sobre o que você pensa? Eu acredito que muitas dessas coisas que estão nesses balõezinhos são coisas que você já deve ter pensado a respeito das mudanças climáticas. As secas, a poluição, as enchentes, o aumento da temperatura global, o efeito estufa, a poluição, a camada de ozônio, a extinção das espécies, as ondas de calor mais frequentes, né? Carros, ônibus que poluem, né? O desmatamento, furacões, aumento do nível dos oceanos. Bom, esse é um tema bastante abrangente, né, que não daria para abordar em uma única palestra. Eu optei por abordar um aspecto dessas mudanças climáticas, que é o efeito estufa, e buscar contextualizar isso para a física, né? Bom, para começar essa conversa, eu vou trazer algumas definições básicas que eu creio que você já deve ter visto no ensino médio, tá? Que é o conceito de calor. O que é calor? Calor, né? A definição mais básica seria o seguinte: nós podemos definir calor como uma energia transferida para a vizinhança, uma energia em trânsito de um corpo para o outro, decorrente da diferença de temperatura. O que seria essa energia em trânsito? Então, se eu tenho um corpo quente e um corpo frio, né, e eu aproximo os dois, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transferência de energia entre esses dois corpos, ok? E esses dois corpos, por eles estarem em diferentes temperaturas, né, eles tendem a atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico, né? Ou seja, eles tendem a atingir a mesma temperatura, né, ao longo do tempo, quando ambos estão próximos, né? Essa é a definição mais básica que nós temos de calor. E aí eu lanço a seguinte questão: calor e temperatura são a mesma coisa? Para ilustrar isso, eu trouxe essa tirinha do Caruso,
que ela diz o seguinte, né? Aqui nós temos um menininho que ele fala assim, ai, estou morrendo de calor nessa sauna. Aí a menininha responde, não é assim que se diz. Diga que a temperatura está muito alta nessa sauna. Aí numa outra situação, ele vai dizer o seguinte, ah, o sol está transmitindo muita temperatura. Aí a menininha responde, não, agora o certo é dizer calor, né? Então essa tirinha ilustra bem que muitas vezes nós utilizamos esses conceitos de calor e temperatura no nosso cotidiano de forma equivocada, de forma distante, muitas vezes, dos conceitos científicos, né? Bom, o que seria temperatura? Para a gente retomar esse conceito de temperatura, né? Já que nós fizemos uma definição sobre calor. Bom, a temperatura, ela é uma grandeza física que mede o grau de agitação, ou seja, o movimento, a energia cinética dos átomos e das moléculas, caracterizando seu estado térmico, né? Então, aqui você vê as moléculas se movimentando, né? E a temperatura, ela traduz o quê? Ela traduz o grau de agitação, o grau de movimento dos átomos e moléculas, né? Então, quando as moléculas estão mais agitadas, a temperatura ela está o quê? Ela está mais alta. E quando a temperatura ela está fria, né, menor, as moléculas elas estão menos agitadas, né? Bom, é uma definição básica. E para contextualizar isso com as mudanças climáticas, como é que a gente analisa a temperatura de um local? Bom, nós analisamos a temperatura de um local fazendo uma média das temperaturas ao longo dos anos, tá? Aqui é um gráfico de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia. Tá? Utilizamos o que nós chamamos de anomalias de temperaturas médias. Tá? O que seria essa anomalia de temperatura? É uma média ao longo dos anos das temperaturas numa determinada região. Tá? Essa medida é feita ao longo de anos. Esses são dados de outubro de 2020, do Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística, tá? Fazendo essa média, é possível você perceber se uma certa região esquentou mais ou esfriou mais ao longo dos anos. Esse é um gráfico que mostra dados da anomalia de temperatura no Brasil, tá? São dados de agosto de 2020, de 1981 até 2010, a anomalia de temperatura ao longo desses anos. E no globo, né, fazendo esse estudo, é possível perceber que a Terra ela está ficando mais quente, né? Então, de 1880 a 1884, tínhamos um certo padrão de temperatura, e de 2015 a 2019, tivemos outro padrão de temperatura. Bom, através de qual mecanismo, aí eu lanço essa questão, através de qual mecanismo a Terra é capaz de manter a sua temperatura? E maior parte da radiação que a Terra recebe, ela é proveniente do Sol, tá? E parte dessa radiação, ela é o quê? Quando ela é absorvida pela superfície terrestre e remitida para a atmosfera, tá? E existem alguns gases que contribuem
para essa absorção e remissão na atmosfera, tá? Aqui nós temos o CO2, né? A radiação ela é absorvida e remitida em todas as direções pelos gases do efeito estufa e pelas nuvens, tá? O CO2 é um dos gases que contribuem, tá, para essa remissão na atmosfera e, e contribui para o efeito estufa. Bom, através de qual processo da física que ocorre o efeito estufa? Através do que nós chamamos de irradiação ou radiação térmica, que eu creio que vocês já devem ter visto isso no ensino médio, né? Existem três processos de transferência de calor. Existe a condução, que é o processo que ocorre nos metais, né? Principalmente nos metais, ocorre a condução. Existe o processo da convecção, que ocorre nos fluidos e nos gases, e a irradiação, né? Ou a radiação térmica. Esse QR Code é um vídeo, tá? Sobre mudanças climáticas. Por motivos de direitos autorais, eu não vou poder exibi-lo aqui, ok? Mas fica aí o QR Code para vocês acessarem caso tenham interesse, ok? A irradiação, como é que ela ocorre? O Sol, nós sabemos que ele emite o quê? Ele emite ondas de infravermelho, né? E essas ondas, elas são o quê? Absorvidas pela Terra e parte é o quê? Remitida novamente, tá? Então é possível você perceber nessa animação que parte está passando aqui na Terra e está sendo remitida novamente. Bom, isso ocorre, né, numa estufa, por isso que nós chamamos de efeito estufa. Por quê? O calor proveniente do Sol, né, o Sol ele emite energia principalmente em formato de calor e em formato de luz, né? Então, a luz proveniente do Sol ela é absorvida, né? E o calor ele acaba ficando preso na estufa, né? Como vocês estão vendo aqui na animação, porque ele acaba sendo remitido pela Terra, né? Por isso que ocorre o que nós chamamos de efeito estufa, né? Esse é o comparativo que nós fazemos com uma estufa. Nós temos os raios infravermelhos, né? As ondas provenientes do Sol aquecendo, o ar aquecido acaba ficando na atmosfera. Aí eu lanço essa questão. Quais gases atmosféricos são transparentes na luz infravermelha? Nós temos aqui o nitrogênio, o oxigênio, o dióxido de carbono e o metano, né? Todos esses gases estão presentes na nossa atmosfera, tá? Na atmosfera terrestre. Bom, se a gente submetesse esses gases no infravermelho, né? O que que a gente veria? Essa animação, ela mostra os diferentes gases sendo submetidos a essa luz infravermelha, tá? Então, o que vocês percebem ao longo dessa animação? E que vocês percebem ao longo dessa animação? Que o metano, ele apresenta uma coloração diferente no infravermelho, né? Enquanto que outro gás, como o oxigênio, né, que ele vai aparecer, o nitrogênio, né, que apareceu na primeira, ele apresenta coloração transparente no infravermelho,
nitrogênio transparente. O oxigênio também apresenta coloração transparente. E aí a coisa começa a mudar a partir do momento que eu submeto o CO2, né? Ele apresenta uma outra coloração. E muda também quando eu submeto o metano no infravermelho. Aí essas aqui são as respostas, né? O nitrogênio ele apresenta coloração transparente, o oxigênio também apresenta coloração transparente, o dióxido de carbono não é transparente e o metano também não é transparente, né? Então essa é uma abordagem possível para você, caso tenham professores assistindo essa palestra, de você trazer essa investigação para a sala de aula, né? Porque quais são as implicações disso? Os gases que não são transparentes, eles contribuem diretamente com o efeito estufa, né? Bom, e como o CO2 absorve a radiação infravermelha, né? Então vocês estão vendo aqui, essa figura aqui, das moléculas do CO2, né? O que que acontece? Como ele absorve a radiação infravermelha? As moléculas, elas absorvem e remitem comprimentos de ondas específicos da luz, com base na forma como elas vibram, né? O CO2 ele é composto de dois átomos de oxigênio ligado a um átomo de carbono, né? E se a vibração ela muda a simetria dessa molécula, ela vai absorver a energia, né? Então aqui tem alguns modos de vibração, modo de vibração simétrico, assimétrico e vibração por flexão, né? O O2 e o nitrogênio, eles não interagem com o infravermelho, tá? Porque sua única vibração ela é simétrica, tá? E os gases, como a água, o metano e o óxido nitroso, por eles possuírem dois átomos e modos vibracionais simétricos, é, eles permitem mais interações, tá? Bom, aí esses são alguns outros efeitos das mudanças climáticas, né, que podem ser estudados. Então existe o aumento do nível dos oceanos, que seria ocasionado pelo derretimento das calotas polares, o gelo em declínio, né, o impacto nas cadeias alimentares marinhas, né, isso é ocasionado porque existe um aquecimento na superfície terrestre, né? Isso reduz é, a produção de nutrientes, né, dos fitoplânctons, e isso é muito importante na cadeia alimentar marinha, né? Os cientistas eles ainda estão estudando esses possíveis impactos de efeitos das mudanças climáticas. E como eu já abordei nessa palestra, esse é um tema bastante abrangente que você pode abordar não só, né, no ensino da física, mas no ensino de biologia, no ensino de química. É um tema bastante abrangente. Bom, e o clima? Aí eu lanço essa questão. O clima não está sempre mudando? Essa aqui é um estudo da concentração de CO2, de dióxido de carbono, ao longo dos anos, né? Então é possível você perceber o aumento ao longo de 800 mil anos, né? Até o presente. Então é possível você observar nesse gráfico que há um aumento da produção de CO2, né? Até por conta do
uso de carros, do aumento da circulação de automóveis nas ruas, né? Então o clima ele está sempre mudando, sempre ocorrendo um aquecimento global, por conta da alta produção de CO2, né? Algumas considerações finais. Por que é importante trazer essa abordagem das mudanças climáticas para a educação básica, né? Existem algumas habilidades, eu posso citar algumas, da BNCC e do Enem, né? Que ressaltam essa importância da discussão ambiental para a sala de aula, tá? Então tem aqui a habilidade da BNCC, né? Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. E aí eu citei também algumas habilidades do Enem, né? Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana, ou medidas de conservação, recuperação e utilização sustentável da biodiversidade. Além disso, existe essa outra habilidade, né? Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Então, essas são algumas que eu estou citando. Essas são algumas que eu estou citando nessa apresentação, mas existem outras que vocês podem encontrar. Bom, essa aqui é a minha bibliografia, tá? Como eu disse, vocês podem ter acesso a esse material de forma gratuita, tá? Através do QR Code que eu passei anteriormente. E aí, eu finalizo essa palestra, desde já agradecendo ao evento, né? Agradecendo o convite, ok? Estarei deixando os meus contatos, tá? Bom, esses aqui são alguns dos meus contatos. Vocês podem estar entrando em contato comigo através desse e-mail, tá? Eu tenho duas contas no Instagram, uma conta pessoal e uma conta profissional para abordar temas científicos, ok? E o canal Admirável Ensino de Física no YouTube, tá? Caso tenham interesse, se inscrevam no meu canal para conhecer um pouco do meu trabalho, tá? Conhecer alguns vídeos que eu já produzi no canal durante esse período de isolamento social, tá? E é isso, eu desde já agradeço o convite do Lucas Dourado ao Conafis, né, para ser palestrante. Obrigado.